Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Sobre os convites de Jesus, nos leva a que estudemos o Espiritismo como uma doutrina única. E nós temos então que nos lembrar que o Espiritismo só chega ou aparece no Brasil nos fins do século XIX. E seu nascimento, entre aspas, havia acontecido lá na América do Norte, com as irmãs Fox, foi para a Alemanha, chega na França. E aí, após inúmeros acontecimentos, a partir de 1857, se apresenta estruturado com os princípios Deus, mortalidade da alma, comunicabilidade, pluralidade das existências e pluralidade dos mundos habitados. E cada um desses princípios, da sua conceituação, tudo traz inseridas reflexões científicas e religiosas, éticas, que se direcionam ao desenvolvimento do espírito como ser perfectível que é em ininterrupto caminho evolutivo. E muitos desconhecedores do que é o espiritismo usam as expressões como baixo espiritismo, espiritismo de mesa branca, kardecismo, inserindo práticas rituais que não fazem parte da doutrina espírita e que, ao enxertar essas práticas diferentes, desfiguram a prática. Então, quando a doutrina, naquele início, chega ao Brasil, ela encontra já aqui uma mistura de cultos e práticas religiosas que influenciavam a formação do nosso povo. Os africanos trazidos eram, entre aspas, catequizados pelos senhores que deviam prestar à coroa a sua permanência aqui, deveria ser referenciada pelo número de cristãos que, entre aspas, eles convertiam. Então, esses escravos foram forçados a fazer parte dos cultos religiosos. E eles não abdicaram, não abandonaram das suas crenças, deuses e cultos, mas iam aos rituais católicos e tinham também as suas práticas indígenas ou africanas, com as quais eles misturavam para não serem, por assim dizer, perseguidos por aqueles que os escravizavam. Então, consta de tudo isso uma fusão de diferentes cultos e, e mistura, então, de elementos culturais. Há uma simbiose, uma associação de vários componentes que beneficiavam a ambos. Os romanos acreditavam, entre aspas, que estavam todos convertidos. Os indígenas, que se apresentavam como convertidos, mas eram muito mais livres, doando os seus deuses, suas ideias. Os africanos. Então, louvava-se os santos das várias religiões, ao lado da prática de louvores aos orixás e os indígenas nas suas crenças originais. Então, é essa situação que nós vamos encontrar quando da chegada do Espiritismo no Brasil. E muitos traços culturais desses momentos vividos ainda estão integrados. E, exatamente, o fato é histórico e é integrado à colonização do povo brasileiro. E essa mistura dá, então, origem às várias diferenciações com que as variadas crenças e seitas se apresentam, em que um sistema se desfigura do seu momento original e se acresce.
em detalhes que levam a que se apresente com outras formas e caracterizações. Então, o cristianismo absorveu os conceitos religiosos da Europa, moldando-se aos enxertos da Igreja de Roma, o catolicismo na tentativa de facilitar a propagação da religião cristã sob a interpretação dela. Então, nós podemos facilmente perceber essa infiltração quando um sistema de crenças incorpora manifestações de outros pensares, com inovações, tradições e outros tantos. Nas casas espíritas ou no movimento espírita, muitas vezes ainda é possível encontrar alguma condescendência rotuladas de caridade cristã. Isso não é correto. Tolerância deve haver para com as falhas, necessidades morais das pessoas, devem ser esclarecidas e apoiadas, ajudando-as a sair do sofrimento. Isso jamais incluirá conivência com deturpações no sentido de querer resolver, mudar para agradar. Deturpações, enxertias, acréscimos, adequações são como cupins. Sorrateiramente corroem, destroem. Se percebe? Muito já se alterou. Daí a importância de conhecer, de estudar, de saber o que é doutrina espírita, para não se permitir que, em nome do espiritismo, se incluam posturas religiosas, fetichistas ou mágicas. O adepto consciente adere à doutrina e, portanto, concorda com seus princípios, aceita as consequências das teses espíritas em suas ideias formadoras de uma vida ética social, na qual se destaca que cada qual só evolui espiritualmente na medida em que, se renovando, ajuda, com sua forma de ser, com seus exemplos, o despertamento do próximo. A codificação ensina que o progresso do espírito está intimamente ligado ao da coletividade na qual o homem está inserido. Surge, portanto, o compromisso de estudar, de conhecer, para não mesclar, inovar ou deturpar. Nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que a Mãe querida nos abençoe e guarde a todos.